Meu nome é Laís, eu sou psicóloga clínica e estou usando este canal para passar algumas dicas para vocês da minha experiência, tanto presencial como online. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a rivalidade entre irmãos. Eu acho que você já ouviu falar, se você tem irmão, se você conhece crianças que acabaram de ganhar um irmãozinho ou irmãzinha, isso é muito comum. A mudança de comportamento é esperada para quando tem uma mudança no ambiente, o integrante chega, assim como animais de estimação, outras crianças. Então vamos falar de 5 dicas para quê? Para que a gente diminua, né, ou evite essa rivalidade entre irmãos, porque elas não podem ser nutridas. A primeira delas é que nós devemos entender as diferenças que existem entre os irmãos e a gente não deve falar nada negativo na frente do outro. Então, vamos dar um exemplo disso. Eu vou ressaltar uma diferença, né, que a gente não costuma falar de qualidade ou defeito. Eu vou ressaltar uma diferença da característica do outro filho. E isso acaba gerando uma competitividade, porque aquele que de certa forma recebeu um elogio, ele vai ficar feliz, ele vai ficar contente. Aquele que recebeu uma repreenda, ele vai ficar deprimido, ele vai achar que ele é inferior, que ele não pode, que ele não consegue. Eu não estou falando de situações corriqueiras, como por exemplo, a criança tá bagunçando, né? Tirou alguma coisa fora do lugar, está fazendo alguma coisa que é perigosa e a gente precisa ser diretivo naquele momento. Estou falando de características peculiares, né? As particularidades de cada um. Outra coisa que é importante, que na verdade seria a segunda dica, é parar de comparar os irmãos. Como eu havia dito, cada um é único. E toda vez que a gente compara o desempenho, a gente faz com que aquele outro se sinta inferior. Por exemplo, um filho, ele tem uma habilidade maior em matemática, exatas, raciocínio, enquanto o outro ele é mais carinhoso, ele tem uma habilidade de acolher, né? Ele é mais tranquilo. Então isso são características individuais que cada indivíduo tem. Então a gente não pode desqualificar o outro por não ter a mesma habilidade. Ai, você não consegue fazer isso, então o outro é melhor que você, né? E a gente sabe que infelizmente em muitas famílias isso é declarado. Né? Isso é falado na frente de todos os filhos, porque eu vejo que os pais acreditam que fazer isso é um incentivo para o outro talvez se esforçar um pouco mais, para talvez se aplicar. E na verdade a gente tem que entender o porquê que a outra criança não consegue se desenvolver. E também se é uma idealização desses pais, né? Se os pais estão projetando, por exemplo, alguma coisa que eles queiram para ele e na verdade nem é o adequado para aquela criança e eles querem muito aplicar isso, né? A terceira dica, né, que a gente sempre fala que são várias dicas, demonstre com palavras, né, para os seus filhos as atitudes, né, quando você tem tempo, o amor que você tem por ambos, porque às vezes, sem perceber, os pais só falam para um. Ah, Laís, meu filho é mais carinhoso, então com o Joãozinho eu consigo falar que eu amo ele, porque ele me permite pegar no colo, ele pede abraço. Agora, o outro, ele não faz isso, então eu sou mais distante. Então a gente precisa, assim, equilibrar, mediar, respeitar, lógico, o espaço do outro filho, mas a gente precisa transmitir através de palavras, falar que eles são importantes, que independente dessas características, né, todos são importantes da maneira deles, porque isso vai diminuir muito essa competitividade, essa rivalidade entre irmãos. Todas essas etapas é para a gente conseguir trabalhar com as crianças dentro de casa, e não só a criança não, né? A gente sabe que tem adolescentes assim, a gente pode presenciar, por exemplo, adultos, né, tendo uma rivalidade entre irmãos, mas aí essa conversa fica para outro dia. A quinta etapa, né, que a gente fala que é a quinta dica, seria o que? A gente promover esse espaço. Que espaço seria esse? De brincadeira, né? Onde você e ele possam se divertir, possam expressar o que sente e juntos vocês consigam qualificar essas características, né? Falar, nossa filho, olha que legal, né? Você é super atencioso, você é tranquila. Ah, então aí o outro fala assim, mas eu fala, não, mas olha, quando ele precisa te ajudar, ele é mais rápido, ele vai lá e conversa, porque às vezes você fica tímido, mas nesse momento você tem tranquilidade para resolver isso e mostrar que juntos, né, eles conseguem ter características que favorecem essa relação e que nenhum precisa
provar o tempo todo para os pais que é mais interessante, que tem inúmeras qualidades aí para conseguir ter essa atenção. Então, promovendo esse movimento, né, conversando, participando, tomando cuidado, né, com essas diferenças, vocês vão promover um ambiente muito mais saudável, muito mais tranquilo e uma saúde mental muito mais equilibrada para as crianças. Então, vamos tentar aplicar, vamos nos observar, vamos ver aquilo que nós estamos fazendo dentro de casa e cuidado com essas comparações. Se inscrevam aqui no canal para receber mais informações.